Puerco. Era un paraíso de bacterias. La favela se pareció a un barrio de Caracas. Cabrón, todo enchichado el tío. Ahí. Verás un vídeo de un canal que se llama Plano Piloto, ya lo hemos traído aquí en otro vídeo, y será bastante parecido al otro. Este se llama 10 datos sorprendentes sobre la historia de Brasil. El otro vídeo que hicimos de este canal era sobre curiosidades geográficas, y como les gustó bastante a la gente, pues hoy haremos este que también pidieron en los comentarios, y es más centrado en curiosidades de la historia del país. 3, 2... Alô, alô, YouTube! O Brasil é um grande país. Já vimos 10 fatos geográficos surpreendentes que nos fez olhar para a geografia com outros olhos. Agora vamos dar uma olhada no seu passado e ver 10 fatos surpreendentes da história do Brasil. Desde um europeu que já morava por aqui antes da descoberta, a diarreia que Dom Pedro I teve quando proclamou a independência, a Mulan brasileira, o presidente da República Negro e muito mais. Fique até o final Mulan e vamos lá. brasileña. ¿Qué? Ya estoy bastante... Se você gosta desse tipo de Querendo vídeo, de saber. fatos e curiosidades, já deixa aquele seu like, se inscreve no Plano Piloto, comente, dê sugestões de outros vídeos que podemos fazer aqui e ativa o sininho para não perder esses próximos vídeos. Começando, número 1, brasileiro é na verdade profissão. Quando pensamos nos adjetivos pátrios, dá para perceber que tem alguns padrões, De por las exemplo, brasas, francês, japonês, português, ou peruano, angolano, coreano, Peruano. etc. Mas quando a gente fala de nós mesmos, nos chamamos de brasileiro, e não brasiliano, como outras línguas fazem. Pois é, tecnicamente, esse eiro no final, ele é usado para profissão, como ferreiro, aquele que trabalha com ferro, cabeleireiro, com cabelo, pedreiro, com pedra, engenheiro, com engenharia, e brasileiro é aquele que trabalha com a madeira do Brasil, Ah, a o madeira. pau-brasil. Isso mesmo, brasileiro era uma palavra usada no período colonial para descrever as pessoas que trabalhavam com pau-brasil, até que Frei Vicente viene ya de de hace Salvador años. começou a usar a palavra Pouco, brasileiro para designar alguém que era nascido no Brasil. Bueno, Número 2, parece descobrimento convincente. antecipado. A gente está cansado de aprender nas escolas que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil no dia 22 de abril de 1500. Temos até um feriado para isso. Mas, em 1531, em uma expedição que chegou em Cananéia, no litoral de São Paulo, eles encontraram um homem, um europeu, que era conhecido como Bacharel de Cananéia. E quando eles conversaram com ele, ele disse que ele já estava lá há mais de 30 anos. Esse- Ou seja, ele já estava no Brasil sabe nem como até llamar mesmo o Brasil, antes né? do descobrimento oficial de abril de 1500. Como que foi isso então? Bem, alguns historiadores eles acreditam que esse homem ele era membro de uma tripulação que supostamente chegou no Brasil em 1498 e foi deixado lá exilado. Essa expedição, na verdade, expedições porque foram pelo menos duas, aconteceram a mando de Portugal logo depois do Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras descobertas entre Portugal e Espanha. Portugal queria ver os limites das terras deles nas Américas, ou seja, eles já sabiam que tinha terra por lá, até mesmo antes de Cabral. Uma expedição foi para o norte, comandada por Duarte Pacheco Pereira, que chegou até a ilha de Marajó, e a outra foi comandada pelo grande navegador Bartolomeu Dias, que foi para o Anda. sul, e supostamente ele que levou e deixou o Bacharel de Cananéia lá. Número 3, Dom João era porco. Sabemos que os europeus são famosos por não tomar banho, e que os índios que trouxeram esse costume para nós. Afinal, eles tomavam de 5 até 8 banhos por dia. Além disso, eles também escovavam os dentes, os cabelos, cortavam a unha e se depilavam. Enquanto isso, os europeus tomavam 1 ou 2 banhos por ano. Essa Al mania año. do europeu En não tomar Europa hay banho bastante foi algo que sequía, surgiu de na agua. Idade Hay Média, bastante porque sequía. mais antigamente os Está bien romanos e también. gregos eles tomavam Lo banho. entiendo. E um dos motivos dessa mudança foi por causa da peste negra. Muitos acreditavam que a peste ela entrava pelos poros da pele e piorava quando eles eram dilatados durante o banho. Então muitos médicos recomendavam desenvolver uma capa de sujeira na pele para proteger de doenças. Um dos maiores cascões de todos, nem Anda, brasileiro era o Dom João Esse VI, dibujo. rei de Portugal, aquele que veio Dios, do vaya Brasil cabeça. fugindo de Napoleão. Dom João, ele meio que tinha fobia de água. E não tem Fobia nenhum à água. registro de que ele tenha tomado sequer um banho de corpo inteiro Que na angústia. vida toda. No Por causa podía, yo es que me disso, ducho una vez al ele día. vivia com problemas Mínimo. na pele, como Se puedo, micoses, dos. principalmente nas partes íntimas. E Era toda hora ele estava se coçando um com paraíso aquela de mesma mão que as bactérias. pessoas depois beijavam. Quando ele estava no Rio de Janeiro, ele teve uma micose horrível na perna. E para tentar curar isso, eles fizeram uma cabaninha em cima do nível do mar para ele poder se sentar e somente colocar as pernas dele na água, para Madre ver se mía, curava o tío. negócio. Em contraste, seu filho, Dom Pedro I, tomava banho de mar direto.
E No, falando en el nele, mar. número 4, Pero a tampoco mulher podía haber que No es jabón. lo mismo declarou a bañarse en el mar independência. que tomarse un baño. Quando imaginamos na independência do Brasil, Eu prefiro muitos banhar-me pensam no mar. naquele quadro do Sim, grito sim, da europeu. independência. Mas na verdade, não foi nesse grito, nem nesse dia, nem Dom Pedro I que declarou a independência. Então, Não foi nem um português, muito menos um brasileiro, e nem um homem, mas uma mulher austríaca, a Maria Leopoldina, a Vamos, primeira esposa de uma Dom mulher. Pedro I e imperatriz do Brasil. Bem, na verdade, a Como independência mola foi inventar todo um a história. processo, não só um evento que se resume em um grito, um dia, um quadro. Sim, o grito da independência no dia 7 de setembro foi muito importante, mas a Maria Leopoldina teve um papel tão importante quanto o grito. Ela era uma mulher super culta. Era filha do Francisco I, o último imperador do Império Sacro Romano, que a gente falou naquele vídeo lá da Alemanha, dá uma olhada. Em sua vida, a Leopoldina conheceu gente super top, como Goethe, Schubert, foi instruída em várias formas de arte, assim como história, geografia, falava alemão, francês, Como que era italiano, inglês, grego, Algo latim, sabia. e o português ela aprendeu enquanto ela estava noiva de Dom Pedro. Ahora los E niños ni interessante foi aprenden que ela inglés, que quis tío. casar com Dom ¿Cuántos Pedro idiomas ha I. dicho? Aqui, ela foi muito querida pelos brasileiros. Ela adorava a Floresta da Tijuca para pesquisar botânica e zoologia, que era dois de seus assuntos favoritos. E ela tinha muito Joder, desejo de transformar o Brasil esta em um mujer solo grande tiene país. E ela green ajudou flags, muito eh? Dom Pedro I, que nem estava muito afim de ser regente do Brasil. Foi Leopoldina, junto com José Bonifácio, que convenceram Dom Pedro I a ficar no Brasil e não voltar para Portugal. Em 1822, Dom Pedro teve que ir lá para São Paulo para resolver uns problemas de rebelião por lá. E ele deixou a Leopoldina comandando Vaya nombre tudo no Rio de também, né? Janeiro, como Leopoldina. chefe do Conselho do Estado e princesa regente interina do Brasil. Nessa época, a corte portuguesa estava meio brava com o Brasil e com a família real, e eles estavam querendo trazer o Dom Pedro I de volta para Portugal e rebaixar o Brasil como status de colônia de novo. E quando isso aconteceu, a Leopoldina não aceitou. Junto com José Bonifácio, ela assinou a Declaração de Independência do Brasil, e ela mandou isso em carta para Dom Pedro I, avisando tudo o que aconteceu, para ele poder referendar. O que é interessante é que quando Dom Pedro I recebeu isso, ele foi fazer aquele grito famoso. Logo depois de se aliviar no Rio do Ipiranga, tendo ido lá já umas 8 vezes como que não? por causa de uma diarreia. Desde então, o Brasil se separou. E Foi nos el primeiros karma, dias eh? do mais Por novo robarle- país, seu primeiro robarle governante el mérito. foi a Imperatriz Leopoldina. Qué bueno. Número 5, a Mulã Brasileira. Ainda no assunto de grandes Como na mulheres no película. Brasil, um dos meus filmes favoritos é a Mulan, o desenho. La tuya y la mía. E eu fiquei Essa. muito feliz em descobrir que aqui no Brasil Live action, meio não. que tivemos uma Mulan também. A independência do Brasil não foi 100% pacífica, especialmente lá em Salvador. Lá tinha muita influência portuguesa e muitos movimentos diferentes. Alguns apoiavam o Brasil colônia, outros apoiavam o Reino Unido de Brasil e Portugal, outros queriam um país independente. Quando Difícil chegou a que sea notícia que o pacífico Brasil una tinha independencia. declarado a independência de Portugal, muitos portugueses e apoiadores não aceitaram. E eles até estavam querendo separar a Bahia do Brasil para continuar sendo parte de Portugal. E teve muita briga. Um dos grandes heróis dessas batalhas foi a nossa própria Mulan, a Maria Quitéria. Ela era uma mulher que apoiava a independência do Brasil. E quando eles estavam recrutando pessoas para lutar e defender contra os portugueses, a Maria já quis se alistar, mas eles não deixaram ela. Como vocês imaginam, ela não aceitou isso. Por mujer. Ela acabou fugindo de casa, indo para casa da irmã, pegou as roupas emprestadas de seu cunhado e se alistou no exército fingindo ser um homem, com o nome José Medeiros. Como E aí en la ela foi película, participar da literalmente en la guerra. película. Durante os combates, ela foi muito boa. Que se habrán E basado muitos en falaram la dos película en vários esto. atos de heroísmo que ela fez. Tanto que, mesmo depois que descobriram que ela era uma mulher, deixaram ela continuar. Ela foi até depois reconhecida pelos comandantes e também Por pelo lo menos próprio não Dom la Pedro mataram. I, que a tem uma nomeou estátua e tudo. Ordem de Cavaleiro Imperial. Essa Maria era muito boa, até merece o status de princesa da Disney. Número 6. O primeiro presidente Es negro do literalmente la Brasil. historia de Mulan. Pasa que Pois é, basada en o otro... Brasil já teve um presidente em negro, outro sítio. que foi o 7º presidente do Brasil, na época da República Velha. É o Muitos Mamãe historiadores dizem que tem outros presidentes que eles escondiam as suas origens africanas, É. mas Nilo Peçanha tinha uma origem mais Rodrigues forte Alves. e mais aparente. Mas o próprio Peçanha e muitos de sua família depois não assumiram isso, provavelmente por causa do clima de racismo que era muito mais forte naquela época. Sua família não era rica não, seu pai era conhecido como Sebastião da Padaria. Un Peçanha panadero. se formou em Direito e quando ele se casou, sua esposa teve que fugir de casa porque os pais dela não aceitavam de jeito nenhum a origem do seu novo marido. Ele se filiou ao Partido Republicano Fluminense, lutou por causas abolicionistas e apoiou o golpe militar republicano de 1889. Ele foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, presidente do Rio de Janeiro, senador e também concorreu como vice do Afonso Pena. E os dois ganharam as eleições presidenciais com uma diferença muito grande dos seus oponentes. Afonso Não, Pena muita morreu diferente. e Nilo Peçanha assumiu Sí, então a 97% es presidência, una se tornando barbaridad. então o primeiro presidente negro do Brasil. Ele também foi o primeiro presidente popular e populista aqui no Brasil. Muitas pessoas de várias classes gostavam dele. E ele Estamos foi en até reino o de primeiro a criar um mujeres, movimento negros, ya está de puta personalista. Número 7. Favela tem nome de legume. É impossível pensar no Brasil sem pensar em favelas.
Essa denominação surgiu no Rio de Janeiro graças ao Nordeste e à Guerra dos Canudos. Muitos soldados A foram favela se mandados lá pareceu para um lutar barrio nessa de triste Caracas. guerra que foi praticamente um extermínio. E aí, para esses soldados, foi prometido que eles teriam sua própria casa. Mas é claro que o governo não cumpriu essa promessa. Quando Como eles não? voltaram Nunca para o Rio de cumplieron Janeiro, las promesas acabaram se los estabelecendo gobiernos. lá no Morro da Providência. E eles construíram suas casas Buah, me da das mucha caixas curiosidad, que foram usadas Pero para quiero- me guardar e gustaría ver las transportar favelas. os Pasa canhões que, claro, usados na Guerra dos Canudos. Aí esse Tienen morro foi apelidado mala de fama, Morro da Favela, generalmente. porque ele é parecido com um morro do mesmo nome que tinha lá na Bahia, no lugar da Batalha Ah, dos porque llevan ahí Canudos, toda la onde vida, muitos las soldados favelas. miraram seus canhões para atirar. Esse morro lá na Bahia, ele tinha esse nome por causa de um arbusto comum lá no sertão nordestino, chamado favela, que tem sementes parecidas com favas. Ou seja, favas deram o nome da planta, que deu o nome do morro lá na Bahia, que deu o nome do morro do Rio de Janeiro, que deu o nome de favela que conhecemos hoje. Qué bueno. Número 8. Curioso. Senador assassino. No sabía que É venía de ahí. comum o brasileiro Pensaba que era chamar una um político frase, de una bandido, palabra brasileña, ladrão como e às vezes no até sé, de barrio assassino. o algo Isso así. não foi um exagero Curioso. no caso de um senador de Alagoas, o Arnon de Melo. Ele tinha um rival do estado, o senador Cabrón, Silvestre tan Pérez. chichao el tío. Os dois eram tipo Aí. coronel do estado. Coronel, Eles o rei disputavam todo. muito o comando de Alagoas. O senador Silvestre até ameaçou o Melo de morte, fazendo com que os dois começassem a andar armados. El Um Silvestre dia, amenazó al lá otro. no Senado Federal, o senador Melo estava fazendo um discurso quando viu o seu oponente se levantar. Pensando que Péricles estava sacando uma arma, Melo foi mais rápido, pegou seu revólver e atirou. Mas Madre mía. mesmo sendo um coronel nordestino, ele não tinha boa mira não. Madre mía. Acabou acertando o senador José Cairala, do Acre. Fastidies, y Tem lo até mató. gravação de áudio desse episódio, e eu vou deixar aqui no link da descrição se vocês quiserem ouvir. E gente, isso foi em Logo, logo, 1963, não 1000 anos atrás. E apesar do assassinato e as trocas de ameaças, os dois senadores, tanto Melo quanto Péricles, foram absolvidos pelo Supremo Tribunal Federal. E o Melo foi eleito senador mais 3 vezes depois. Como vocês Ai, devem minha. imaginar, ele e sua família são grandes lá no Alagoas. Aliás, ele é o pai de um presidente do Brasil, que é o atual senador de Fernando Alagoas, Afonso que ficou mais Collor de conhecido Mello. pelo seu sobrenome materno. Número 9, família Silva. Mesmo com algumas famílias dominando o Brasil, nenhuma delas se compara com o tamanho da família Silva, que aliás, tirando o sobrenome Família chinês e Silva indiano, le dio- claro, le dio é bien um a- dos sobrenomes mais comuns do mundo, Atraca. tendo em De torno de fútbol que se llama 5 mil Silva. La pessoas. verdad que Se você pegar Muito aleatoriamente 10 brasileiros, é muito provável que pelo menos um deles seja um Silva. A origem desse sobrenome é bem misteriosa. Alguns dizem que é bem antigo, desde a época do Império Romano, com a sua origem Que? querendo dizer selva, tem que ver? floresta ou bosque, possivelmente sendo um nome dado para os povos que viviam em florestas, que depois se refugiaram lá na Península Ibérica. Hostia. Um Silva bem antigo foi um nobre que Espanha. servia a Casa de Leão, lá no começo de Portugal e Espanha. E o primeiro Silva a chegar no Brasil foi Pedro da Silva. Aí Pedro da desde então, Silva, hein? esse nome se espalhou muito. Muitos dos novos Silvas que surgiram eram pessoas que antes não tinham sobrenome, como escravos e índios, ou pessoas que queriam mudar o seu sobrenome para fugir de perseguição ou começar uma nova vida no Brasil. Qué bueno. Mas até hoje ninguém sabe Esse por sou que eu. da Silva foi o sobrenome mais favorito de todos e mais escolhido. Ele foi tão usado que não se pode dizer que ele é mais comum entre ex-escravos, ou índios, ou judeus, ou portugueses, etc. É basicamente de todos. É uma das melhores representações do que o brasileiro é hoje. Uma mistura de povos diferentes, desde o alto escalão Hay de- até o mais hay de todo baixo, tipo ahí de todas as en etnias. Brasil. 5 presidentes, desde a proclamação da República, eram Silva, assim como grandes nomes da história do Brasil, e também do esporte e entretenimento. Inclusive, indo já para o número da 10, Silva. a mulher mais velha da história também era uma Silva, e brasileira. Bem, na verdade, ela era polonesa, mas veio para o Brasil com 3 anos e foi naturalizada Básicamente e até es mudou seu nome. brasileña. Supostamente, ela morreu com 130 anos, em julho de 2010, tendo nascido em 1880. 130 Gente, o años, mesmo ojalá ano yo. que a lâmpada foi patenteada. Joder. Ou seja, alguém que estava viva no mesmo tempo que você, assumindo que você tem Quero mais ver de uma 15 foto anos, dessa e mulher, supostamente né, também porque- estava viva no mesmo tempo de Darwin, Rainha Vitória, Karl Marx A e ver até cómo- a ver cómo Napoleão. se conservaba. Eu digo supostamente porque tem muito debate. Não tem registro 100% que confirma isso. E algumas pessoas acreditam que ela, na verdade, nasceu entre 1903 e 1915. Mas ela dizia igualmente é que a data era surpreendente. essa. E ela até chegou a receber um documento do governo que confirmava acreditando nela. Uma mulher que presenciou o fim da primeira Revolução Industrial, a segunda, a terceira, a quarta, até o homem chegar na Lua. Dios. E é isso aí, barbaridade. gente. Qual fato foi o seu favorito? Deixa o like se você não sabia de algum deles. E, gente, eu fiz uma lista muito grande de outros fatos também, mas só podia caber 10 nesse aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, podemos fazer uma parte 2 com mais 10. Então você já sabe, comenta, compartilha, parte toca no 2. sininho, se inscreva se você não fez ainda. E eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima.
Los apoyadores hacen bien, ¿eh? Hay que apoyar, chicos. Súper bien. Lo que ha dicho al final de solo he puesto 10 porque no caben más, yo creo que a la gente tampoco le caben más. Hay que revisionarlo y eso porque mucha información. Y sí, me han parecido súper interesantes, cosas de las que no tenía ni idea. Hombre, obviamente no he estudiado la historia de Brasil, pero y allí no sé si esos datos los conocen, si los dicen en clase o no, pero es súper interesantes. Y el que más me ha gustado de dato, pues ha sido, no sé, el de, por ejemplo, el hombre ese que ya estaba. A ver, América ya habían llegado a América. Así que supongo que, aunque Brasil no hubiese estado descubierta por los portugueses, ya había gente europea en América. Pero sí, muy interesante que estuviese él solo, rodeado de indígenas y gente nativa de allí, y tan tranquilo y conviviendo y sin ningún problema. Así que sí, ese ha sido el dato que más me ha gustado y el vídeo súper interesante. A ver, o sea, que decir, primero que no me sabía nada, porque yo de Brasil, bueno, si ya sé poco de España, imagínate de Brasil. Pero de verdad que no se me queda flipando. O sea, la mujer de 130 años, esto que estamos. Bueno, y aunque no tenga 130 y tenga 105, o lo que sea, que ya se llevó el récord, ¿sabes? Es una barbaridad. Eso, lo de la familia da Silva, nunca mejor dicho, que tampoco no me sabía la historia, pensaba que, yo qué sé, algún origen de por ahí o algo. Sí, el dato que más fascinante ha sido lo de las favelas. Porque yo lo de las favelas, no, o sea, sé que ahí hay muchas favelas y tal, pero no sabía que las favelas pues venía de la fava, literalmente de la verdura. Sino que yo pensaba ¿sabes? De eso. No sabía que venía de ahí. Y viene de ahí, o sea, viene de la planta que va a la... de la comida que va a la planta, que va al monte, que va a la zona esa concretamente y después a la favela. Ostras, yo pensaba que era una frase o una palabra así sacada de ahí brasileña, yo que sé, que significa barrio o algo así, no sé. Qué barbaridad. No sé, es el que más me ha sorprendido de datazo así. Hostia. Pues son datos curiosos que la verdad no te imaginas. O sea, me gustó mucho el tema de que el grito de guerra lo dio una mujer, que eso no lo había escuchado antes ni en otros países que se había dado el caso. Lo de que los europeos no se bañan, mentira, ahorran agua. y lo de favela, o sea, es verdad, que viene como de la palabra aba. O sea, me pareció muy curioso. Y nada más, o sea, está bastante bien saber estos datos. Me gustó mucho y, bueno, muchas cosas que no sabía, como lo de que no le gustaban bañarse a los europeos como mucho 2 veces al año o algo así, y que uno era un cerdo. Es buenísimo. Tampoco sé lo de la independencia, que lo concretó una mujer. Está muy bien, me gusta, sí. Y también vi que hay un barrio que se parece mucho a Petare, de Venezuela. Sí. Bueno, las favelas son parecidas. ¿Cómo se llama? Petare. A ver si lo busco y lo pongo Aquí. una imagen ahí. Vale, pues ya está ahí. Guau, ¿sabes lo que falta aquí? Aquí falta un espejo, porque así no me puedo mirar en el espejo. Claro, como Vale, te explico. Uy, que se pone... No, que casi salva pantalla, claro. Nope.